Bom dia para todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o irmão Francivaldo e venho trazer aqui algo da palavra de Deus para os nossos corações. Irei eu falar de dois privilégios que o ser humano alcança através do arrependimento. E um desses privilégios que o ser humano alcança através do arrependimento é o perdão de Deus. É muito importante quando o ser humano ele alcança a misericórdia de Deus e é perdoado todos os seus pecados. Porque lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que a palavra de Deus quer dizer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, a partir do momento que o ser humano se arrepende dos seus pecados e confessa, fala para Deus que se arrependeu, automaticamente esse ser humano, ele alcança um privilégio. Ele é alcançado pela misericórdia de Deus e ele recebe a misericórdia de Deus na sua vida e é perdoado todos os seus pecados. Por isso que a palavra vai dizer, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, mas é se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É necessário o ser humano confessar o seu pecado, para que ele venha alcançar esse privilégio e ser perdoado por Deus. E quando é que o ser humano alcança esse privilégio? É a partir do momento que ele se arrepende e recebe Jesus Cristo como seu Salvador. É a partir do momento que ele confessa os seus pecados para Deus, não para o homem. Porque se você for confessar os seus pecados para um homem que é pecador igual a você, não adianta de nada. Mas é necessário que o pecador ele venha confessar os seus pecados para Deus. Porque quando aqui fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, aqui está se referindo de Deus. Não é você ficar de joelho e falar os seus pecados para outro pecador igual a você. Não. Não. É você se voltar o coração para Deus e falar com Deus: Senhor, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Eu quero receber o teu perdão na minha vida. Conversar com Deus. De coração, não só de boca, mas de coração. Demonstrar para Deus que você se arrependeu verdadeiramente. Esse é um dos primeiros privilégios que o ser humano alcança através do arrependimento. Ele alcança o perdão de Deus. Só que não é porque também que a pessoa alcança o perdão de Deus que vai ficar fazendo as mesmas coisas erradas, não. É necessário confessar, alcançar o perdão de Deus e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar, que o ser humano alcança através do arrependimento, né? Através da confissão de arrependimento. A confissão verdadeiramente de coração para Deus. Esse é um dos privilégios que o ser humano alcança, o perdão de Deus. Irei falar outro privilégio também que o ser humano alcança, através da confissão, do arrependimento. E é um privilégio que muitas pessoas não sabem. Nesse vídeo eu irei falar só de dois, mas existem vários privilégios que o ser humano alcança através do arrependimento, mas eu irei falar só de dois. E esse segundo ponto é algo que muitas pessoas na Terra, muitos seres humanos não sabem. Um privilégio muito maravilhoso que o ser humano alcança. Que privilégio é esse, irmão? Se tornar filho de Deus. Irmão, mas eu já não sou filho de Deus. Vamos ver na Bíblia se realmente você é filho de Deus.
Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que é que essa passagem aqui nos ensina, irmão? Aqui vai mostrar, mas todos aqueles o quantos o receberam, se deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. O que é que essa palavra nos ensina? Que o ser humano, ele só se torna filho de Deus a partir do momento que ele se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso que aqui está falando aqui no versículo, diz assim: aos que o receberem, receber quem? Jesus Cristo como seu Salvador. A partir do momento que a pessoa confessa os seus pecados para Deus, ela é perdoada de todos os pecados. E também automaticamente ela se torna filho de Deus. Irmão, e antes da pessoa se tornar filho de Deus, ela é o quê? Ela é uma criação de Deus, é uma criatura que Deus formou. Simplesmente, ela é uma criação de Deus, mas não filho de Deus. É como a palavra diz: mas a todo quantos o receberam, deu o poder de se tornar filho de Deus. A própria palavra de Deus está dizendo que o ser humano ele só se torna filho de Deus quando ele recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existem vários privilégios que o ser humano alcança, mas eu quis citar só esses dois, porque esses dois é muito maravilhoso. O ser humano se arrepender dos seus pecados e ser perdoado por tudo aquilo que fez de errado, e automaticamente também se tornar filho de Deus, né? Pois se você sentiu no coração de ser perdoado por Deus e se tornar filho dele, receba Jesus Cristo como seu Salvador, converse com Deus, diga a ele que se arrependeu de tudo que fez de errado aqui na terra. Fale para ele que você quer viver uma vida nova na presença dele. Fala para ele porque você tem desejo de se tornar filho dele. Fale para ele, peça para ele te perdoar pela misericórdia dele que é infinita. A partir do momento que você fizer isso, você vai ser perdoado por Deus e vai se tornar filho dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a todos que assistiram este vídeo e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que assistiram esse vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo e tenha um bom dia para todos.